Bom dia! Estamos na Igreja de São Príncipe de Paranhos para vos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o 21º domingo do tempo comum. São leituras muito bonitas, que nos fala do poder das chaves, que nos fala de como Pedro é constituído o chefe dos apóstolos e o Senhor muda-lhe o nome, Cefas, Pedro, pedra, rocha, refúgio, portanto tudo isso tão muito bonito, e apresenta-nos também a primeira leitura em que um certo ministro, Shebna, que era ministro do rei Ezequias, um homem que em vez de servir o povo, se serviu a si mesmo e quis construir um mausoléu em mármore, de maneira que foi destituído do seu cargo. E é interessante o que é que lhe fizeram e puseram outro em nome dele, chamado Eliassim. Então vou ler-vos esta primeira parte dessa leitura. Eis o que diz o senhor a Shebna, administrador do palácio: vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto, e nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliassim, filho de Elcias. Hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes, e ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de David, há de abrir sem que ninguém possa fechar, há de fechar sem que ninguém possa abrir, fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Ora, então, temos aqui esta proclamação, em que, na verdade, este sujeito, Shebna, vai ser destituído. E vejam que trazem um indivíduo diante do Eliassim, tiram-lhe a túnica, tiram-lhe assim a faixa que tem à cintura e vestem-na ao outro, ao Eliassim, e põem a faixa na cintura do Eliassim. E depois as chaves, pegam nas chaves e põem-nas aos ombros do Eliassim. Porquê que as chaves põem aos ombros? Porque as chaves eram grandes e tinham que ser transportadas aos ombros. Chaves da cidade. Hoje são chavinhas pequenas e, portanto, são estas chaves que verdadeiramente nós podemos transportar no bolso e têm muitas chaves de muitas portas. Portanto, estamos num tempo em que, agora no mês de setembro, vai haver também muitos sacerdotes que vão mudar de paróquia e realmente o ritual da tomada de posse implica, de facto, entregar as chaves. Entregar as chaves da igreja ao novo padre significa dar-lhe os poderes para ele poder também exercitar a sua missão e o seu ministério, que não deve ser para serviço próprio, mas para serviço do povo a quem é enviado. A segunda leitura é o termo da carta de São Paulo aos Romanos, e que é um hino de louvor que Paulo proclama como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, insondáveis os seus desígnios, incompreensíveis os seus caminhos. Quem é que conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem é que lhe deu primeiro para que tenha de receber retribuição? Dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. É um hino muito lindo, uma leitura muito bela em louvor de Deus. E depois vem então o diálogo de Jesus com Pedro numa terra chamada Cesareia de Filipe. Essa terra chamava-se Panaías, em honra do Deus Pan, porque tinha um templo ao Deus Pan, e hoje chama-se Banaías, fica na Síria. E essa terra, então, o Herodes rebatizou-a com o nome de Cesareia para oferecer a César Augusto. E então foi precisamente aí que acontece este milagre, este diálogo, e esta entrega, este falar das chaves e este falar da rocha e da pedra. Portanto, em primeiro lugar, aí havia realmente esse templo ao Deus Pan, e portanto era também uma espécie de uma rocha escavada. É uma rocha escavada onde a gente se refugia, onde a gente
pois se abriga onde há de facto proteção, mas também firme e forte. Ora, é isto que Pedro vai ser constituído, uma rocha sobre a qual Jesus vai construir a sua igreja e depois dar as chaves do reino dos céus. Portanto, constituiu assim como o chefe da igreja e dos apóstolos, e tudo o que ele ligar sobre a terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligar na terra ficará desligado nos céus. Aqui então temos estas 3 leituras muito bonitas do próximo domingo, o 21º do tempo comum, que nos fala precisamente destas funções e missões de quem está para servir o povo e não para servir-se a si mesmo, para que na verdade o trabalho e a autoridade sejam realmente significativos de serviço a Deus e aos irmãos. Muito obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.